Pode ser o CDB. Temporada. Tá na hora da pós. Conhecimentos, tendências e experiências reais. O tema do episódio de hoje é: todo psicopata é um serial killer? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da pós-graduação da UCDB. Eu sou Camila Varela, coordenadora de negócios educacionais, e hoje nós vamos mergulhar em um tema que desperta muita curiosidade e, ao mesmo tempo, é cercado de mitos e interpretações equivocadas: a psicopatia. Para falar sobre esse assunto de forma mais técnica, profunda e acessível, nós convidamos a doutora Cristina, médica psiquiatra e professora da nossa pós-graduação em avaliação e perícia psicológica. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui. Também está conosco a professora doutora Evelyn Vasconcelos, coordenadora do curso de pós-graduação de avaliação e perícia psicológica, com mestrado e doutorado pela UCDB. Professora, a palavra é sua. Bom, olá a todos. Cristina Harada, doutora Cristina, nossa parceira de longa data, muito obrigada. É um prazer tê-la conosco. E eu tenho certeza que um diferencial para esse curso de avaliação e perícia, porque quando a gente discute a atuação do psicólogo, se discute muito a interação dele com outras áreas. E falar de psicopatologia, de psicofarmacologia, de justiça, de direito, nós entendemos aqui como fundamental, e eu acredito que a sua disciplina e a sua presença são diferenciais desse curso. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, a honra é toda minha, e eu concordo em gênero, número, grau, com tudo que você falou. A psicologia e a psiquiatria têm que andar juntas, né? Junto com a ciência forense nessa situação. E, Cris, dentro desses mitos e verdades, todo psicopata é um serial killer? Esse é um dos principais mitos, né, que precisa ser combatido. No caso, a visão, né, que os filmes, os seriados americanos, as séries americanas vendeu para o mundo nos últimos 30, 40 anos, desde a popularização, né, do conceito de serial killer, é de que todo psicopata é um serial killer, e isso não é verdade. Eles estão no meio de nós e eles andam disfarçados, né, são lobo em pele de cordeiro, e esses são os mais perigosos, porque nós não sabemos distinguir, e às vezes eles estão entre pessoas que nós consideramos muito na sociedade, que nós temos afeição, carisma, respeito, e são as pessoas mais perigosas e ardilosas que, quando elas vêm a ser descobertas e vão para o sistema judiciário, por exemplo, existe uma dificuldade de comprovar a culpabilidade, a periculosidade, justamente porque muitas vezes eles sabem cobrir mais perfeito, da maneira mais completa e sagaz possível os rastros, né? E aí cabe ao perito forense, né, psicólogo ou psiquiatra, demonstrar as provas do crime. E nessa mesma direção, né, qual que é o papel da avaliação psicológica? Como é que a avaliação psicológica pode instrumentalizar um trabalho conjunto com o psiquiatra? A principal característica do psicopata dentro de uma avaliação pericial no judiciário nós temos duas situações quando a gente faz uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, né? O paciente, muitas vezes, ele é um simulador. No caso do psicopata, ele geralmente vai agir como um dissimulador, né? E aí que vai haver a importância da avaliação do teste, né? Da avaliação psicológica como um instrumento de perícia. Porque o teste, ele vai ter capacidade de avaliar aspectos projetivos, aspectos inconscientes, testagens que a pessoa não tem como, vamos dizer assim, mascarar, dissimular, ou conscientemente, pelo menos, burlar, né? Então, o teste vai poder medir e aferir características da personalidade e do comportamento do sujeito, que, numa entrevista convencional, ele pode ter recursos adaptativos intrínsecos da personalidade psicopática que ele consegue driblar, dissimular, fingir que não tem.
Você destaca, né, a utilização dos instrumentos de avaliação psicológica, dos testes. E eu te perguntaria, né, um contraponto disso. Na sua experiência, quais os principais equívocos do psicólogo na avaliação? A primeira questão que tem que ser treinada, desenvolvida, né, no psicólogo é um feeling, é um treinamento mesmo, para que ele não desenvolva uma contratransferência em relação ao psicopata, porque o psicopata por si, e é uma característica pessoal intrínseca de todos eles são carismáticos. Eles têm o dom de desenvolver isso nas pessoas. Eles não têm a afetividade, o rapport normal. Tá? Isso é importante, depois a gente pode frisar de uma maneira mais detalhada, mas eles não têm uma afetividade normal, eles não têm compaixão, eles não têm empatia, e isso é uma variante biológica, o que também é uma outra dificuldade que as pessoas têm de entender. É considerado, não é uma doença também, é uma outra característica que as pessoas têm dificuldade para entender. É um jeito de ser, é uma mutação. E, apesar disso, eles são extremamente sedutores e manipuladores. Então, eles conseguem entrar na tua mente, não só na tua mente, na tua alma. Então, você precisa desenvolver barreiras para não deixar, você tem que se blindar para que essa pessoa com quem você vai desenvolver uma certa relação por um certo número de horas, por um período, uma bateria de testes, por exemplo, que às vezes pode levar dias, você pode acabar se deixando envolver emocionalmente, eles são muito hábeis nisso. Então, a primeira característica, você não pode se deixar manipular, você tem que estar muito ciente de que eles são envolventes. Isso é até difícil de explicar numa única entrevista, porque às vezes até com uma virada de olhos, a Hilda Morana, que é especialista em psiquiatria forense, né, periciou o maníaco do parque, por exemplo, ela diz que ela presenciou psiquiatras, especialistas com uma certa experiência serem seduzidos com uma virada de olhos do maníaco do parque, que visualmente, esteticamente, não era nenhum galã, né? E já, por exemplo, existem outros psicopatas que eram extremamente bonitos, esteticamente muito atraentes, e aí você realmente fica vendida na história, né? Porque o cara, além de tudo, era muito bonito. Aí você tem exemplos de psicopatas, e isso também é uma característica biológica atrelada, muitas vezes, à psicopatia, eles costumam ser muito bonitos também. O maníaco do parque era uma exceção, esteticamente ele não era lá tão atraente, mas ele tinha... né, aquela lábia, aquela capacidade de envolver as mulheres, né? Uma vez numa aula, né, para graduação de medicina, um aluno falou para mim, doutora, como que ele conseguia? Eram mulheres bonitas, e ele não era nenhum modelo de perfeição masculina. Eu não consigo convencer a menina a entrar no carro comigo, e olha que eu não sou de jogar fora. Mas como que ele conseguia? Ele colocava a moça numa garupa de uma CG 125 e a mulher entrava no matagal com ele. Como assim? Né? E a doutora Hilda fala, ele tinha lábia e aquele olhar matador. Era um olhar assim que era... A Hilda falou assim, não tem como explicar. Você tem que ver para saber. Era quase como uma hipnose. Isso diz muito também, né, da experiência, né? Você estar instrumentalizado para isso vai te dando de recursos e o diferencial enquanto profissional, né, Cris? Exatamente. A Hilda frisava muito isso. Ela tinha residentes que eram top de linha, eram muito inteligentes, muito sagazes, mas eles não tinham tempo, não tinham cancha. Então, assim, ela falava, eles vão precisar de mais tempo, mais know-how e saber, além da instrumentalização, eles precisam de tempo, de experiência para pegar o timing, o feeling. E ela falou assim, desenvolver malícia, porque você tem que ter malícia para lidar com esse público. Eu vou aproveitar para destacar, Cris, e claro, a gente sempre conta com você, que no nosso curso nós vamos fazer uma oficina de casos. Então, trazer alguns casos de avaliação e de perícia de diferentes contextos, porque a gente está falando, né, de uma perícia criminal, mas existem outras também, para que, na prática, nós consigamos construir essa avaliação, esse laudo com esses profissionais. Agora, Cris, eu vou fazer uma pergunta, vou passar aqui para a Camila, que eu estou vendo que ela está curiosa no assunto. A psicologia é linda, né? A psiquiatria também. As pessoas perguntam constantemente a diferença entre psicopatia e sociopatia. Esse também é um outro, vamos dizer assim, é um mito. Oficialmente falando, tá? Isso, a Hilda frisa muito isso nas aulas dela.
são sinônimos, tá? São sinonímias, não existe diferença. Mas algumas escolas de pensamento, vocês vão encontrar isso na literatura, vão dizer que sociopatia é quando a pessoa não chega a ser um serial killer. Que o psicopata é o serial killer e o sociopata é quando ele é estelionatário, quando ele é psicopata do aspas, né? Um assediador. Assediador ou do colarinho branco, que é o estelionatário que age em grandes corporações, quando ele é um sol negro, quando ele adoece a família, quando ele tem comportamento de ser um predador sexual ou de assediar psicologicamente membros da família ou da comunidade, sem ser necessariamente um serial killer. Tá? Olá, quem tem interesse no ambiente de trabalho também, né? Isso. Perícias relacionadas a assédio no trabalho. Existem, já virou um nicho de especialização detectar o predador do ambiente de trabalho. Porque, primeiro, ele pode destruir uma empresa e, segundo, ele é um fator de adoecimento, porque ele faz assédio moral e burnout. Então, às vezes, ele vai levar... Ele não necessariamente ele tem interesse de... Eu já vi casos em que entrou numa empresa com o propósito de destruir e criar a própria carteira de clientes paralela. Eu já vi caso aqui em Campo Grande. Mas o mais comum é o cara que ele vai subindo, a empresa é muito grande, ele não vai destruir, mas ele vai chegar rapidamente num posto muito alto, destruindo os outros. Né? Você vê como as disciplinas, elas dialogam, elas conversam. Eu vou estar falando de avaliação psicológica no contexto de trabalho, e essa questão do assédio é um fator de risco psicossocial, né, que está sendo super discutido e ventilado aí com a NR1, com a inserção dos fatores psicossociais na gestão dos riscos ocupacionais. Então, é uma coisa que no curso a gente vai estar discutindo também. Se você encontrar, por exemplo, numa empresa, muitos casos de burnout, às vezes você tem que começar a procurar um predador desse naipe, um psicopata do colarinho branco. Numa família com muitos filhos, muitos membros adoecidos psiquiatricamente, às vezes até simulando, aí você entra no caso do Hugo Marietan, né, do Sol Negro. Pacientes com perfil até de esquizofrenia, às vezes não é uma esquizofrenia, às vezes é uma psicose histérica, uma psicose dissociativa simulando esquizofrenia. Você vai e procura um Sol Negro. Aí é a pessoa mais vitimizada, acima de qualquer suspeita, aquela pessoa que parece que está carregando uma cruz, é a mártir ou o mártir, a pessoa que você tem mais dó à primeira olhada, né? É aquela que você vai ter que ficar mais de olho e começar a investigar melhor. Até pelas habilidades que a senhora comentou que eles têm, que é de envolver as pessoas e a gente achar... né, que realmente a pessoa está tendo uma dificuldade e talvez ela está apenas manipulando a gente. Sim. O que acontece com o predador, o psicopata do cotidiano que a gente fala, que ele não é necessariamente o serial killer, ele não é um estelionatário, ele não tem ganho material, ele não tem o prazer de matar. O prazer dele é ou de torturar cruelmente, psicologicamente alguém, ou de pousar socialmente como um mártir, uma vítima. Entendeu? Se é aquela pessoa que é vista como, nossa, pobrezinho, olha a cruz que essa pessoa carrega. Está sendo perseguida. Está sendo perseguido, entende? Então, a distinção é muito difícil. As pessoas que olham superficialmente vão ter pena. Quando você começa a olhar com mais cuidado, você começa a ver requinte de crueldade, superficialidade afetiva, total falta de empatia, total falta de compaixão pelo outro, um egocentrismo à última potência, entende? Então, todos eles, desde o serial killer ao psicopata do cotidiano, ao Sol Negro, todos eles têm em comum o quê? Eles são egocêntricos, egocentrados, ele em primeiro lugar, ele em segundo, ele em terceiro, ele em quarto, ele em quinto. Não tem amor a filho, não tem amor a... Não, é ele e ele, sempre ele. Sem compaixão, sem solidariedade, sem nada pelo outro. Ele pode fingir, é diferente, mas eles não têm. Eles não sentem essa emoção. Não, e eles sentem o quê? Eles pensam, né? Racionais, extremamente racionais. Eles percebem os humanos normais como fracos e se riem da nossa compaixão, humanidade. Da nossa humanidade. Em sua experiência, doutora, qual que foi o principal equívoco ou mito que as pessoas têm sobre a psicopatia? A senhora acha que esse olhar, talvez, que a gente tem de achar que a pessoa é vítima, porque a gente não tem a maturidade profissional de entender? Eu acho que o maior erro que a gente pode ver ainda,
E o Hugo Mariethan fala muito disso, e ele fala que quem mais sofre são pais. Quando é filho, quando é cônjuge, quando é amigo, consegue ainda dar uma... Depois de tanto apanhar, de tanto levar apunhalada, assim, a pessoa consegue dar uma distanciada. Filho até consegue, mas pai e mãe, eles têm aquela convicção assim, não, isso é psicossocial. Eu errei em algum ponto, ele foi vítima de alguma coisa, algum abuso. Você acha que é pior quando é filho do que quando é pai e mãe? Pai e mãe tem mais sofrimento, tem porque mais eles carregam sofrimento. culpa. Certo. O filho ainda consegue se afastar, porque a orientação é não afronte, não confronte, não tente, porque você tem muito a perder e eles não têm. Exato. E eles não têm limites. Não, nem né? Então, você percebeu, você se afasta. Se afasta. Principalmente quando você percebe que também é alvo dele, né? Sim, exatamente. Primeiro você percebeu, você sai do caminho, né? O ideal é, né, se afastar. Mas o que eles falam, a maioria diz assim, pai e mãe têm dificuldade. Então, eles ficam naquela, não, eu vou salvar, eu vou resgatar, a culpa é minha, porque eu faltei com ele lá atrás. E eles são hábeis manipuladores, eles vão falar, você fez isso, você... Entendeu? Eles não vão superar, né? Na terapia tem aquela fala, né, que fala assim, se você tem 12 anos, você acha que sua mãe não gosta de você, sua mãe tem que resolver. Agora, se você está com 30 anos e você acha que sua mãe tem um problema com você, você tem que se resolver, né? Você tem que resolver. Né? Mas o cara está lá com 60 anos, dente caindo, ele vai falar, mãe, porque você errou comigo lá naquela época, por isso que eu sou assim. É uma forma dele conseguir o que ele quer. Manipulação. Entendeu? Porque qual que é uma característica essencial dessa pessoa? Ele pode não ser o serial killer, mas ele é um parasita. São parasitas e predadores. Só que muitas vezes eles vão fazer de uma maneira, muitas vezes não, geralmente, que vai parecer que eles estão sendo... eles que são as vítimas. E eles convencem, eles sugam tudo. O Mariethan, ele fala que eles são vampiros energéticos. No mínimo. Entendeu? Ou eles vão tirar a sua vida. Mas, no mínimo, eles vão te desenergizar, tirar a sua energia, ou vão tirar seu dinheiro, o seu trabalho, sua casa, tudo que você tiver. A psicopatia, ela destrói, né? Qualquer grupo, qualquer relação. Exato. Então, ela desagrega. E se tiver um núcleo saudável aí, ele que se cuide, porque ele tende... A desmoronar. A desmoronar, porque vai ser um alvo Exato. intenso Entendeu? do psicopata. Exato. E, a princípio, assim... tratamento, terapêutica, resposta... A psicoterapia, para eles, é perigosa, porque você vai dar mais instrumentos técnicos, teóricos, para ele aprender a manipular melhor. Ele já é um terapeuta, um psicólogo... Terapeuta, aspas, um psicólogo nato, porque ele já entende a psique humana intuitivamente. Exato. E ele pode ganhar força, né? Porque muitos... Aí a gente volta naquela questão que você falou, muitos profissionais que não têm experiência são engolidos. São engolidos, viram vítimas. Por um caso, por um paciente como esse, e acabam sendo vítimas também. Vítima, instrumento, acabam sendo... viram armas nas mãos desse tipo de pessoa. Por isso, a importância deles se prepararem e entender, né? Esse fator, até mesmo para poder atender essa pessoa de uma forma realmente racional, sabendo com que eles estão lidando. Porque, assim, a gente, talvez, que não é tão da área da psicologia, a gente olha esse lado muito mais humano. E o psicólogo, a importância de fazer a nossa pós, professora, por quê? Porque ele vai se preparar para lidar com casos como esse e realmente poder ter um diagnóstico correto e poder agir de uma forma extremamente ética e profissional com esse caso, Exato. Certo? E tem uma questão. Se você for se dedicar à perícia, é diferente de você como terapeuta. Uhum. Né? Como terapeuta, você tem uma visão de que eu vou ajudar essa pessoa a melhorar. Como perito, você não tem compromisso, né? Você está fazendo uma testagem, seja como perito ou um teste, né? O teste você ainda pode estar compromissado com o psiquiatra que está disposto a tratar. Mas você tem que fazer um teste objetivo, realista. No caso de perícia, você não está compromissado com o paciente, você está compromissado com a justiça. Exato. É uma questão muito delicada, porque você tem que avisar a pessoa sob avaliação, o paciente que vai ser avaliado, a pessoa que não é nem paciente, né, a pessoa que vai ser avaliada, né, que você não está ali para ajudá-lo, você está ali para cumprir uma determinação judicial. Então, você vai colher dados
informações... E informar ao juiz. Informar ao juiz. Que ele deve, tanto quanto possível, ele não deve omitir informação e que ele não deve dissimular, nem simular. Mas o caso do psicopata, o que ele vai tentar é dissimular. Né? E que você não está ali para ajudar. Então, isso é importante. Agora, muitas vezes, o que acontece com o psicólogo? A formação, desde a época da graduação, o ideal, desde criança, é ajudar. Aí, quando ele vai para teste, e principalmente para perícia, ele ainda vai com aquele modus operandi de eu quero ajudar. E ele não, quando ele está diante dessa clientela, né, desse tipo de perfil, ele tem que se despir desse ideal. Ele tem que estar muito... Ainda mais quando ele vai percebendo que a pessoa, às vezes, chega para ele sem esse rótulo, sem essa percepção, sem esse diagnóstico, sem essa suspeita. Eu queria aproveitar para comentar, Cris, que o doutor Antônio Serafim, né, que também está conosco e vai fazer aula magna, ele vai falar um pouco da formação para avaliação psicológica em diferentes contextos. E na literatura dele sobre psicologia forense, avaliação forense, perícia, ele diferencia bem a avaliação clínica da avaliação pericial. Fundamental. Então, assim, a gente está num curso de avaliação e perícia. Quem tem interesse na avaliação clínica, vale a pena estar conosco também. É muito importante, porque assim, é assim um divisor de águas, né? Isso. Qual vai ser a sua qual o seu escopo, né? Qual a sua finalidade em fazer testes, né? Vai ser avaliação clínica, vai ser avaliação pericial, vão ser as duas coisas. E para cada situação você tem que estar com um mindset já bem definido. Porque na pericial não existe devolutiva. Não. Né? Não existe. E assim, você tem também na perícia ambientes muito inóspitos. Nós vamos ter uma professora que também fez avaliação do maníaco da cruz dentro da penitenciária por solicitação do juiz. Né? Então, assim, são realidades bem distintas. Você tem que estar bem instrumentalizado para lidar com essas diferenças também. Sim. E muitas vezes, até numa avaliação clínica, você não está testando formalmente a pessoa, você pode identificar traços de psicopatia, e isso pode, por exemplo, numa pessoa adulta que tem filhos. E você pode perceber repercussões disso muito danosas na criação desses infantes, desses adolescentes, né? Isso tem repercussões jurídico-legais. Porque você pode notar, por exemplo, situações de abuso psicológico, abuso físico, sexual, e aí você entra numa situação de conflito ético, porque dependendo da situação, você é obrigado a denunciar. Por quê? Porque está havendo comprometimento da integridade física e psíquica de menores, de vulneráveis. Né? Se você não tomar uma providência, você pode ser considerado cúmplice, dependendo do desdobramento. Corresponsável pela situação. Né? Então, saber detectar, né? Não ter uma visão ingênua e saber detectar... Romantizada, exatamente. Então, é importante saber detectar, né? O que é um transtorno de personalidade, um transtorno de caráter mesmo, né? Que é o sociopata ou psicopata. E o que a psiquiatria ela busca desmistificar sobre esse transtorno? Primeira coisa, tem uma base biológica muito forte. Então, por exemplo, é comum quando detectam, por exemplo, o pedófilo. O pedófilo é um predador sexual, é um psicopata. Existem exceções? Existem. Por exemplo, um deficiente mental moderado, por exemplo, que tem uma mente de criança, então ele enxerga na outra criança um parceiro sexual. Tá? Então, muitas vezes, isso é uma exceção. É realmente uma imaturidade cognitiva e afetiva levando uma identificação errada de parceiro sexual. Entende? E falta de freio por falta de maturidade pré-frontal, uma série de defeitos neurológicos. Mas, regra, quase que 100%, pedófilo é um predador sexual, é um psicopata. Muitas vezes, o que acontece? Eles vão justificar, e até diante do perito judicial, eles vão falar assim, eu sou um abusador, mas é porque eu fui abusado. Gente, quantas pessoas vocês já conhecem informalmente, vocês têm história na família, ou quem tem experiência na clínica, né, conhece que foi abusada? Vocês acham que todo mundo que foi abusado vai virar abusador? Se fosse assim... O mundo já tinha acabado em abuso. Exatamente, o mundo era uma barbárie. Né? Então, assim, não essa
essa correlação não existe. O que acontece? Como a psicopatia tem uma base biológica, tem uma base hereditária, então o que acontece? Muitas vezes a pessoa foi abusada dentro da família por primo, tio, pai, vô, porque existe uma correlação de hereditariedade neurobiológica. Então, o abuso ocorreu dentro da família, e às vezes até um parente não tão próximo, assim, geneticamente falando, mas é parente, nós não sabemos exatamente como ela se propaga geneticamente, mas por quê? Porque teve essa correlação de parentalidade. Outra coisa, às vezes o psicopata, a família do psicopata, ele frequenta ambientes corrompidos, ambientes em que existe mais probabilidade de haver esse tipo de abuso dos filhos, enfim. Então, a questão não é porque eu fui abusado, então eu vou ser abusador. Não é uma questão psicológica, psicossocial. Entendeu? E as pessoas muitas vezes acreditam nessa retórica, nessa narrativa. Comprovadamente não é assim. Nem tudo é só psicológico, nem tudo é só biológico, nem tudo é só. Exatamente. Né? É um conjunto. É um conjunto. E eu acho que isso que a gente busca trazer, né, como perspectiva dessa formação. Exato. Que é a interação entre a psiquiatria, o direito, a psicologia, diferentes contextos, porque cada contexto tem a sua especificidade. Uma outra coisa que eu acho importante, chamar as coisas pelos nomes certos. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, fulano é muito, vamos usar um palavrão aqui, fulano é muito foda no que ele faz, ele é um psicopata. São termos inadequados. Outra coisa, eu sou antissocial, porque eu sou tímida, eu sou fóbica. Não. Antissocial é psicopata. É o quê? É quem faz mal para a sociedade. Né? Então, eu vou falar, fulano é antissocial. Como assim? Não, antissocial é o psicopata, é o sociopata. Fulano é tímida, então ela é fóbica. Ela é tímida. Então, chamar as coisas pelos nomes certos. Não, e num período, né, Cris, onde a sociedade, assim, transborda essa necessidade de profissionais que se voltem à saúde mental, que se voltem à avaliação psicológica, o mínimo que a gente tem que ter enquanto técnico é letramento. Exato. Né? É saber do que eu estou falando. Exatamente. Eu sempre discuto isso também na graduação, na pós-graduação, no mestrado. O nosso olhar, o nosso processamento em relação àquilo, ele tem que ser diferente. Então, coisa que, por exemplo, o Dr. Salvador sempre falava. Sempre. O bom psicólogo, o bom psiquiatra, ele lê literatura clássica, ele lê Machado de Assis, ele lê Dostoiévski, ele não fica... Só na psicologia ou só na psiquiatria. Ele não fica preso em si, de DSM. Não, Os melhores descritores de psicopatologia são os grandes clássicos. Professora, e para os profissionais da área da saúde mental que desejam aprofundar seus conhecimentos em avaliação e perícia psicológica de casos complexos como esse que nós conversamos aqui, qual é a sua recomendação? Fazer o nosso curso, né? É o segundo semestre agora, o nosso curso de avaliação e perícia psicológica, pós-graduação aqui, coordenada pela nossa excelentíssima doutora. A gente vai aprofundar mais sobre, né, estudos de caso e poder orientar os nossos alunos, né, professora? Como lidar com situações como essas, né? Exato. Para finalizar, doutora, qual que é a mensagem mais importante que a senhora gostaria de deixar para o nosso público sobre a psicopatia? E sobre a importância do olhar profissional para esse tema que é tão delicado e tão pouco falado e que a gente não tem o conhecimento necessário para lidar e talvez até para evitar e saber se afastar na hora certa, né, professora? Então, uma coisa que eu vou deixar a mensagem, que é uma frase do Hare, tá? É o psicólogo americano, canadense, ele transformou o Rorschach, né, num teste prático, que é o PCLR, para prever risco de reincidência em prisioneiros, pessoas que já cometeram crimes, tá? Ele fala o seguinte: os psicopatas, eles estão tão disseminados no mundo e nós não sabemos deles, que é como se o mundo tivesse dividido em gatos e ratos. Os gatos são os psicopatas. Os ratos somos nós, réis mortais, que andamos incautos pelo mundo, achando que o mundo é lindo, maravilhoso e mar de rosas. De repente, você leva um golpe. O golpe pode ser um golpe de estelionato, uma tentativa de assalto, assassinato, uma tentativa de estupro e tal. Aí você fala, meu Deus, de onde veio isso? Você levou um golpe de um psicopata. Daí o Hare fala o seguinte, o rato, ele tem uma vantagem, ele olha, ele sente o cheiro, ele sabe quem é o gato, e a gente não.
Então, nós andamos por aí incautos e desprotegidos, sem conhecer exatamente. E essa parcela de psicopata, entre serial killer, psicopata do cotidiano e estelionatário, ele calcula entre 4% a 7%, dependendo do estudo, do local e tudo, da população. Se for para presídio, é 20%, 25%. Então, abre um olho. Tenham mais malícia. É importante ter conhecimento, ter informação para detectar os traços sutis dessa personalidade. Quer mais motivo para fazer o curso? Não, eu quero agradecer a Cristina. A Cristina acabou de está lançando um livro, né, que nós vamos estar lá junto com ela também. É uma estudiosa da área, uma professora de referência, não só em Campo Grande, no estado e fora. É uma pessoa que, assim, admiramos muito. Esse time ficou bom de professores, né? Modéstia à parte. Então, eu quero agradecer muito, porque eu sei que não é fácil. Nós fizemos, inclusive, um curso de psiquiatria aqui na UCDB. Não é fácil a disponibilidade de um profissional que está em consultório, que tem a demanda que ela tem, está conosco numa sala de aula, numa especialização. É só realmente quem tem legítimo interesse na formação profissional. Então, quero te agradecer muito ter aceito o nosso convite, agradecer a Camila, né, por acreditar também no nosso curso, porque nós entendemos de muita relevância para os profissionais psicólogos e para a sociedade. Sim. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigada mesmo. E você que nos acompanhou até aqui, fique conectado com a pós-graduação da UCDB. Siga nossas redes sociais e até breve. Pode ser o CDB. Temporada. Tá na hora da pós. Conhecimentos, tendências e experiências reais.